fala de pílula, do que a gente está falando, né? E assim como na psiquiatria, em várias áreas da medicina, a gente hoje tem um arsenal muito grande de pílulas. Além de tudo, existem vários remédios à base de hormônios que são utilizados para tratamento da endometriose, para tratamento de desordens menstruais, como cólicas, aumento da frequência, metrorragia, e que também podem ter alguma ação aí no humor das pacientes. Ali, à esquerda da tela, a gente tem vários métodos combinados, progesterona e o estrógeno. Lembrando que o estrógeno, a gente tem duas formas mais encontradas nas pílulas. O estrógeno sintético, que é o etinil estradiol, e o estrógeno natural, que é o estradiol ou valerato de estradiol. E vários tipos de progesterona. Aqui à direita, a gente tem o que é conhecido como Progestin Only Pills, que são as mini-pílulas, né, que são compostas apenas de progesterona. A principal via pela qual a contracepção é feita é através do bloqueio do eixo para diminuir a estimulação ovariana. E o que a gente sabe as pílulas somente de progesterona são muito usadas no aleitamento, né, então se evita as pílulas combinadas no aleitamento. As pílulas só de progesterona, elas estão muito mais associadas a escapes menstruais, então muitas vezes as nossas pacientes vão trazer isso como queixa, até como uma dúvida, será que o método está falho, será que não está? E nisso entra o papel do estradiol, ou do etinil estradiol. O etinil estradiol, ou estradiol, ele é muitas vezes colocado nos contraceptivos para fazer a regularização desse ciclo menstrual, porque a progesterona ela age atrofiando o endométrio e, com isso, possibilitando um escape ao longo do ciclo. Para vocês terem uma ideia, o estrógeno age em receptor de estrógeno, mas a progesterona ela pode agir em receptor de progesterona, de gonadotrofina, de estrógeno, de glicocorticoide, de mineralocorticoide, de androgênico, pode agir de uma forma agonista ou antagonista e numa intensidade muito variável. E a maneira como essa progesterona vai agir vai determinar os efeitos osteomusculares, cutâneos, circulatórios e, por que não, psiquiátricos, neurológicos. Então, para vocês irem já aguçando aí a mente do quanto que as progesteronas, talvez, e na literatura é o que se especula, estejam relacionadas a uma possível piora do humor, enquanto o estrógeno na literatura ele é mais associado, de forma geral, a uma melhora do humor e a uma melhora cognitiva, tanto que é a base da terapia de reposição estrogênica no climatério, né, para melhorar, inclusive, os sintomas neuropsiquiátricos. O que a literatura traz para a gente? Aqui nessas imagens, essas bolinhas escuras e esses triângulos vermelhos mostram a distribuição de receptores de estrógeno e progesterona no nosso sistema nervoso central. Então, a gente vê desde o tronco encefálico até diversas regiões límbicas, tem vários receptores hormonais de esteroides sexuais e, através da ação nesses receptores, a gente vai ter uma modulação de diversos sistemas, glutamatérgico, GABAérgico, dopaminérgico, serotoninérgico. E, nas diversas fases reprodutivas da mulher, a ação desses neuroesteroides podem estar associadas, por exemplo, a um aumento da expressão de alguns receptores ou diminuição de outros receptores que são mediadores de neurotransmissão, a expressão de algumas enzimas, por exemplo, no pós-parto, na perimenopausa, existe um aumento da monoaminoxidase em algumas regiões cerebrais, o que pode estar associado a um aumento da degradação de neurotransmissores e ao desencadear de sintomas de humor. Esse é um outro artigo muito interessante que nos mostra como os contraceptivos orais podem estar associados às vias de medo e estresse, do sistema de recompensa, do reconhecimento de emoções e empatia, preferência, satisfação e desejo sexual. O que a gente sabe é que os neuroesteroides, eles são moduladores de várias vias. Quando você tem um aumento do estrógeno, ele está associado a uma maior extinção do medo, a uma maior via de retroalimentação do sistema de recompensa, ao passo que a progesterona já tem um papel menos definido nessas vias. Em relação, por exemplo, à satisfação, desejo sexual, preferência, o que a gente sabe vários contraceptivos orais, né, aliás, a maioria deles, por eles bloquearem o eixo, porque tem uma parte dos contraceptivos que podem ter um efeito no muco cervical,
também isso também ser uma modalidade de ajuda aí na contracepção. Mas quando eles bloqueiam o eixo, eles, além de inibir a secreção de testosterona pelo ovário, alguns dos anticoncepcionais, por exemplo, os que têm ação antiandrogênica, bloqueiam a ação da testosterona produzida pela glândula suprarrenal perifericamente. Isso está muito associado à diminuição da libido, embotamento do desejo sexual. Outra coisa que a pílula anticoncepcional pode fazer é um bloqueio do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Então, ela também pode estar associada nessa modulação do eixo a deixar algumas mulheres mais vulneráveis a apresentarem sintomas como ficarem mais emotivas, com maior labilidade emocional, maior irritabilidade, justamente porque essa via do hipotálamo hipófise adrenal também é muito importante, né, na modulação do estresse dessas mulheres. O que os estudos acabam mostrando para a gente é que as pílulas podem sim estar associadas à depressão, podem, mas não necessariamente estão, e parece que o mecanismo neuroendócrino está mais associado ao estrógeno. Parece que a flutuação do estrógeno num ciclo natural da mulher é muito importante para a modulação e homeostase de todos esses sintomas. E quando você tem um achatamento dessa modulação do estrógeno, você pode deixar a mulher mais vulnerável à depressão. Nesse artigo, ele reforça a função dos contraceptivos orais como moduladores do equilíbrio hormonal no cérebro, e ele discute para quais transtornos seria interessante a gente pensar no uso de contraceptivo para auxiliar a nossa paciente na prática clínica. Para o transtorno disfórico pré-menstrual, claramente o uso de contraceptivo é benéfico. Eles discutem muito na literatura, quando eu mostrei aquele monte de pílula, existem pílulas no mercado monofásicas, que são aquelas que têm a mesma composição de hormônios do início ao fim da cartela, exceto os comprimidos placebo. E as pílulas biotrifásicas, que elas tentam mimetizar mais o ciclo menstrual. Então, são comprimidos de cores diferentes, com composições diferentes, e parece que os métodos monofásicos, com curto intervalo de interrupção, né? Então, não aqueles que fazem 7 dias de pausa, mas curto intervalo de interrupção, são mais interessantes. Eu pus aqui a drospirenona porque existem vários questionamentos. É um contraceptivo que, se vocês prestarem atenção na prática clínica de vocês, tanto na forma isolada quanto combinado com estradiol ou etilestradiol, é uma pílula que vem sendo muito usada pelas mulheres, provavelmente pelo efeito antiandrogênico, antimineralocorticoide, então não dá tanto edema, né, que é uma das queixas muito comum. Então, a drospirenona parece ser um contraceptivo interessante para esse público. Quando a gente fala uma outra indicação, transtorno afetivo bipolar, a gente vê que pacientes que têm oscilações de humor ou associadas a um diagnóstico comórbido de transtorno disfórico pré-menstrual, ou quando tem algum escape de humor perto da menstruação, mas que não caracteriza uma disforia, mas que muda o padrão de resposta da paciente ao tratamento, questiona-se sim se não vale a pena. E parece que os estudos mostram que o uso de contraceptivos nessa população está associado a um curso menos severo da doença. Depressão unipolar com piora no período pré-menstrual, mas com boa resposta ao tratamento psiquiátrico instalado, não tem benefício de uso de contraceptivos orais, a não ser que você tenha um diagnóstico de uma disforia pré-menstrual. Depressão na perimenopausa. Faltam estudos com contraceptivos orais. O que a gente tem na perimenopausa e na menopausa é muito estudo com terapia de reposição hormonal, mas lembrar que a TRH não é contracepção. A terapia de reposição hormonal, ela usa hormônios, em geral, naturais, ou o DIU, né, no caso, para proteção de endométrio. É um outro efeito, são doses diferentes, modo de administração diferente. Quando a gente fala de anticoncepcional, a gente até pode ter alguns benefícios no fluxo menstrual, nos sintomas menstruais, e isso trazer algum benefício em relação ao humor dessas mulheres, por estar associado a sintomas menstruais, mas não existem dados comprovando se o uso de anticoncepcionais nessa faixa etária é benéfico para o humor. E no pós-parto, os estudos com anticoncepcionais ainda são inconclusivos, embora a gente veja que muitas mulheres optam pelo uso de contraceptivos, né, à base de progesterona no pós-parto, parece que o uso do DIU hormonal, né, que é o DIU com levonorgestrel,
está associado a uma melhora do humor nessas pacientes. No geral, o que o estudo conclui? Que não parece haver uma piora do humor de pacientes que precisam fazer uso de contraceptivos e estão em tratamento psiquiátrico. Entretanto, a gente tem que sempre levar em consideração os antecedentes pessoais dessas pacientes e a composição da pílula a que ela está sendo submetida. Um outro artigo muito interessante que mostra que pacientes que têm transtorno bipolar comórbido com disforia pré-menstrual ou aquele transtorno bipolar com aquela que eles chamam de menstrual entrained, mas que são aqueles escapes de humor, piores sintomas, mais recaídas, pior resposta terapêutica, principalmente no período pré-menstrual, podem se beneficiar do uso de lamotrigina e medicações agonistas de GABA-A associados aos contraceptivos orais. Provavelmente porque uma das causas das alterações de humor nas pacientes que têm, por exemplo, disforia pré-menstrual ou alguns sintomas no período pré-menstrual, é um desequilíbrio das vias excitatórias e inibitórias no sistema nervoso central, que é principalmente feito através dos interneurônios inibitórios GABAérgicos. Então, possivelmente, esse artigo se baseia nisso, né? A associação, então, de lamotrigina ou agonistas do receptor GABA-A associados a contraceptivos orais. Esse outro artigo, esse aqui é mais polêmico, ele fala que os contraceptivos com estrógeno natural parecem ter uma ação protetora cognitiva e contribuir para a melhor regulação do humor, e a progesterona parece não ter o mesmo efeito protetor e até submeter, né, as mulheres a maior vulnerabilidade. Mas a gente não pode esquecer, uma das críticas desse artigo é que uma das principais causas de abandono do tratamento de contraceptivo é ganho de peso, edema e sintomas depressivos. Então, aqui foi uma crítica que apareceu do viés do usuário saudável. Então, talvez as pacientes que chegaram até o fim do estudo foram aquelas, obviamente, que não apresentaram, né, essas complicações, e aí o estudo associa a melhora das pacientes que chegaram até o final do estudo, ou a não piora, à presença do estrógeno natural, e não necessariamente precisa ser assim. O estudo também fala dessa composição, né, que é o estradiol, que é o estrógeno natural, com essa progesterona, que é o nomegestrol, e mostrando, e essa pílula a gente também tem no nosso mercado brasileiro, ela é muito usada. Essas pílulas com estrógeno natural acabam sendo mais usadas em mulheres na perimenopausa, porque a gente sabe que a mulher vai ficando mais velha, existe um aumento do risco cardiovascular, de eventos tromboembólicos, e o estrógeno natural, como eu falei, ele tem menor risco. E o nomegestrol parece estar associado a uma melhora no fluxo sanguíneo cerebral e uma regulação de receptores serotoninérgicos. Mas, de novo, uma outra crítica desse artigo. O estudo foi feito com o contraceptivo com uma pausa curta, e aí ele provoca na literatura, né? Será que se fizesse um estudo com essa mesma composição, porque daí eles estão exaltando o estrógeno natural e falando, entre aspas, mal de todas as progesteronas, menos dessa. E aí ele critica, será que se tivesse feito o estudo com essa composição, mas com uma pausa mais longa, pausas mais longas no contraceptivo podem gerar escape de secreção de FSH pela hipófise e, portanto, algum escape de secreção hormonal e isso afetar o humor dessas pacientes usuárias. Então, será que se a gente fizesse um estudo com esse contraceptivo com uma pausa mais longa ou com a própria drospirenona, que é uma medicação que a literatura tem pedido mais estudos, ou isolada ou combinada, será que eles teriam visto também uma ação só benéfica em relação ao estrógeno? Será que se você fizer um estudo com a drospirenona isolada, com pouca pausa, você não pode ter uma melhora também no humor dessas mulheres? Esse ano saiu uma meta-análise e revisão sistemática comparando mulheres usuárias de contraceptivo hormonal oral com mulheres não usuárias, mais de 10 milhões de observações para verificar a associação entre anticonceptivo hormonal oral e humor. Foram avaliadas várias variáveis. A maioria dos estudos não encontrou associação entre a piora do humor e o uso de contraceptivos orais, mas existem alguns grupos com potencial risco: adolescentes
e pílulas somente à base de progesterona. Mas, de novo, existem muitas limitações. E todos esses estudos eles vêm com muita crítica da literatura, então é uma área que ainda está começando, diferente da terapia de reposição hormonal na menopausa, que já é um assunto muito mais estudado, até em relação à parte cognitiva, neuropsiquiátrica. Essa questão do contraceptivo e do humor ainda é algo que está muito inicial na literatura. Então, faltam estudos clínicos randomizados, duplo cego, controlados com placebo, em populações específicas, que estudem tipos específicos de progesterona para entender, né? Vocês viram nos primeiros slides, muitos tipos de progesterona disponíveis no mercado. Doutora, eu tenho um cérebro hormonal. Tem várias pacientes que falam essa frase para a gente. E quando a gente ouvir essa frase, a gente tem que ficar muito atento, validar o relato da paciente, pedir um diário de humor. E eu já me deparei com, e aí por isso eu trouxe isso para vocês, né, com 2 perfis de pacientes muito claros. Aquela paciente que está super bem, que respondeu bem ao tratamento, seja depressão unipolar, depressão bipolar, transtorno de ansiedade, está bem com o contraceptivo hormonal e quer engravidar. A hora que ela tira o contraceptivo, ela começa a desregular completamente o humor. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado com aquelas pacientes que não respondem bem ao tratamento, que respondem até certo ponto, mas vivem tendo recaídas, que você potencializa, troca a medicação. Será que não existe um componente de vulnerabilidade cerebral às oscilações hormonais do ciclo menstrual, ou do climatério, ou, enfim, da fase reprodutiva que ela estiver, que podem ser ajustados com o uso de contraceptivos orais hormonais? Então, é importante a gente sempre ter esses 2 modelos, eu digo, de pacientes em mente, porque muitas vezes a gente não pensa nisso. A gente pensa quando a mulher está no climatério, chega com um monte de queixa de fogacho, que a cognição está péssima, mas em mulheres mais jovens, a gente muitas vezes fica ali quebrando a cabeça com psicotrópico, psicoterapia, e muitas vezes não pensa, às vezes não é um assunto que é muito investigado pela parte de nós, profissionais de saúde mental. Sempre olhar a idade, saúde geral da mulher, se tem histórico de uso prévio, adesão, experiência com uso prévio de contraceptivos e, principalmente, se esses escapes são no período pré-menstrual.